Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, convida você, sabe para quê? Para que você olhe para dentro de você, para que você olhe para sua família, para seu filho, seu cônjuge, com muita gentileza, com muito amor, que você faça parte dessa sociedade fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Ser um cidadão exemplar. Faça a sua parte. Dessa forma, você estará contribuindo para que a sociedade melhore a cada dia. Você sabe muito bem que tudo aquilo que começa dentro de casa vai à praça, né? Não tem um ditado que diz assim? Que tudo que você faz dentro de casa vai para a praça, ou seja, vai para a sociedade. Então, os seus hábitos, aquilo que você faz dentro da sua casa, a maneira como você age, a maneira como você cuida das pessoas, a maneira como você se relaciona, também vai ser a maneira como você vai se relacionar na sociedade, no seu trabalho, na rua, no seu emprego, até na hora que você vai tomar um ônibus. Tudo aquilo que você aprende dentro de casa, você leva. Por exemplo, se você é uma pessoa que foi convidada para ser dentro da sua família, você foi ensinado, você foi talhado para ser gentil e respeitar as diferenças. Se você é uma pessoa que precisa de tomar um ônibus, se está dentro do ônibus, de repente entra uma pessoa mais idosa, uma senhora grávida, uma senhora com uma criança no colo, você cede o seu lugar se você estiver. Mas existem pessoas que nem olham para isso. Isso são atitudes simples, mas dessas atitudes simples é que nós podemos vislumbrar e olhar que cidadão é aquele, se ele se importa com o coletivo. Faça parte do coletivo, mas para fazer parte do coletivo, você tem que individualmente também aprender a olhar para suas emoções, porque no dia a dia nós vamos enfrentar várias situações e muitas vezes algumas que nos tiram do equilíbrio, ficamos nervosos, com raiva, e aí nós devemos respirar fundo, contar até 10 e jamais revidar, porque revidar torna você igualzinho àquela pessoa que você critica. Então, pense, repense, se é uma pessoa amiga, se é uma pessoa do seu trabalho. Respire fundo, a hora que você se acalmar, volte lá e converse. E dessa forma, você também deve agir com relação a todas as áreas da nossa vida e todas as áreas da sociedade. Na escola, até na política, vamos respeitar, né? Cada um pode ter sua opinião, nós não precisamos de brigar e nem ofender ninguém para levantar a nossa ideia ou fazer aquilo que nós achamos que é o melhor, mas nós não podemos impor ao outro a nossa vontade, mas nós podemos trocar ideias. Somos os únicos aqui no planeta Terra inteligentes, capazes, com inteligência capaz de transformar o mundo. Então, se nós somos seres pensantes, nós podemos raciocinar e realmente construir essa sociedade melhor, porque o meio ambiente, por exemplo, depende de nós, mas depende de nós não, o meio ambiente não depende de nós, nós é que dependemos dele e como, mesmo sabendo, pensando, sabendo que estamos fazendo coisas, né, muitas indústrias jogando no mar, no rio, aquilo que vai poluir, bom, enfim, tantas coisas que são feitas, tudo em prol de obter algo imediato, financeiro, esquecendo que nós somos seres humanos e que os que virão vão colher aquilo que nós estamos plantando. Então, por uma questão até de respeito, não só à nossa vida e a tudo que tem vida nas próximas gerações, vamos ser o cidadão que faz o bem, que prega o bem e também exercita esse bem. Hoje no nosso programa nós vamos falar de algo muito importante. Nós estamos aí com a internet, podcast, tanta coisa que é nova para a gente nesses últimos anos. Para nós que temos uma idade mais avançada, para nós ainda temos dificuldade de lidar, né? Com o Zap, com o Facebook, e todo dia está aparecendo uma coisa nova, uma nova forma de nos comunicar.
E é tudo muito rápido. Hoje nós podemos falar com o outro lado do mundo, podemos saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. E aí vem uma reflexão sobre o envelhecer. Que envelhecer é um processo extraordinário, mas em que você pode se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. Quando você envelhece, você olha, aí você se permite ser aquilo que você poderia ter sido e te dá essa liberdade. Quem disse essa frase foi o David Bowie. E com essa frase nós vamos aqui reverenciar uma pessoa que começou a sua carreira como escritor e que leva o nome de Alagoas para todo mundo. Ele começou também se descobrindo como escritor. E nós vamos falar com essa pessoa maravilhosa, alegre, cheia de histórias para contar. E a nossa vida é feita de histórias. É o nosso querido Carlito Lima. Carlito Lima, que alegria lhe receber novamente aqui no nosso programa e sempre com novidade. É impressionante a tua vitalidade, a tua força, a tua coragem e essa alegria de tirar de dentro de você aquilo que pulsa para trazer para que a gente possa compartilhar, né? Você compartilha conosco isso. Muito obrigado. Mais uma vez estamos nesse programa que eu acho assim, até dizer delicioso, porque você tem uma maneira de conduzir e que deixa a gente bem à vontade. Mas acontece, é como você disse, Maristela, para a gente melhorar o mundo, a gente tem primeiro que melhorar a si mesmo e melhorar a sociedade em que nós vivemos. Temos que batalhar para isso, para termos um mundo melhor, que está cheio de intriga e guerra, e gente morrendo por ambição, e a gente tem que fazer alguma coisa. E a primeira coisa é melhorar a nós mesmos. E é verdade, nós não podemos fazer, porque muitas pessoas dizem assim, Carlito, não sei se você concorda, mas muita gente fala assim, não vou fazer porque eu sou uma gotinha no oceano, mas é de gotinha em gotinha que o oceano é feito. Se todo mundo fizer a sua parte, fica mais fácil, porque aí é um oceano, né, de pessoas caminhando na mesma jornada. Exatamente. É cada um fazendo sua parte, já basta. Ninguém vai fazer tudo de uma vez. Até para a gente nascer demora um período, né? Nós temos 9 meses, somos formados dentro do ventre da nossa mãe até que a gente chegue a ser o que nós somos. Veja, fomos um feto, hoje o bebê, hoje nós estamos no envelhecer, né? E essa fase para você foi uma fase de grande produção cultural e também de muita criatividade. Aqui, quando o David Bowie falou que o envelhecer é um processo onde nós podemos, quando nós chegamos à idade mais madura, nós nos apossamos, né, daquilo que nós sempre quisemos ser. E muitas vezes na juventude você teve que trabalhar, você não tinha tempo, era a sobrevivência, a luta pela sobrevivência, e de repente no envelhecer você encontra aquela pessoa que você sempre foi e que você gostaria de mostrar para o mundo. Isso é verdade, porque quando envelhece, aí você já está aposentado, tem que pensar em fazer alguma coisa produtiva para o bem da sociedade, da humanidade e seu próprio bem também. Porque assim, nós não temos muitas políticas públicas que abraçam a pessoa com mais idade, né? Com o envelhecer. Nós precisamos de lidar com isso. Assim como existem programas para as crianças, né? Nós também temos que ter nos programas para que as pessoas, no envelhecer, no se aposentar, elas tenham atividades. E isso é necessário que a gente introduza na cultura. Né? A cultura, o livro, a escola, aquilo que você leva para a criança, a leitura que você leva agora para ela entender que ela também está num processo, né? De crescimento, que um dia ela também vai envelhecer, a convivência dessa criança que está na escola com as pessoas de mais idade, porque nós temos mais sabedoria, andamos mais, podemos dar a eles caminhos, apontar. E essa sua
essa sua descoberta, né, como escritor, eu não canso de te perguntar como é que aconteceu. Foi algo assim que foi acontecendo naturalmente? Olha, acontece o seguinte, eu sempre gostei de ler na minha vida, sempre, sempre, sempre. E acontece que eu tive uma vida muito dinâmica. Eu fui do Exército, capitão do Exército, fui prefeito da Barra de São Miguel. Depois eu me formei em engenharia, construí vários prédios aqui. Eu sempre tive uma vida um pouco agitada. E principalmente quando se deu o golpe militar de 64, eu estava em Recife, e ali eu tive contato direto com os principais presos políticos, que eram Arraes, Julião e Gregório Bezerra, me dei bem com eles, essas coisas todas, e eu contava essa história para os amigos. E um dia os amigos, não, rapaz, você tem que escrever um livro. Eu, com 61 anos de idade, escrevi o meu primeiro livro, que foi Confissões de um Capitão. Mas eu nunca esperei que tivesse uma repercussão tão grande. Aí eu fui convidado para ir para o Jô Soares, o livro foi traduzido para o espanhol, eu lancei na Argentina, na Colômbia, no Peru, e a partir daí, o Plínio Lins, que era editor do jornal, ele disse, Carlito, você é um bom contador de história, que os meus livros são mais de contação de história. Ele não é intelectualizado, ele é mais para um povão. E uma linguagem popular. Mais uma linguagem coloquial, popular. Então, ele me deu uma coluna, Histórias do Velho Capita, que eu escrevo no jornal desde 61, toda quinta-feira eu invento um conto, eu pego, me inspiro num fato que saiu no jornal e tal. E daí eu parti como escritor e principalmente de uns anos para cá, depois da pandemia, eu resolvi escrever o romance mesmo. E eu vi que a minha veia poética e de escritor? De escritor era escrever romance. E escrevi já 8 romances. Olha, hoje, 8 romances. E hoje, romances. Olha, ele trouxe aqui pra gente, olha, Ula, olha que coisa mais linda. É a história de uma alagoana, né? Alagoana. É uma morena muito bonita. Me fala um pouco dessa história. A Ula, quando eu tinha uns 16 anos, a Ula já devia ter uns 30. Ela era uma filha de negra com um holandês. Então ela era morena, dos olhos verdes. Ela era encantadora, desejada, todo mundo queria a Ula. E ela era boêmia para os bares e tal. Então, eu conheci a Ula, como muitas pessoas conheceram a Ula. Outro dia, o Felipe Camelo estava dizendo que o pai dele um dia saiu fantasiado de Ula no carnaval. Né? Então, mas essa Ula ficou dentro de mim assim. E eu inventei uma Ula para mim. Essa Ula aqui é toda ficção. É uma Ula que é uma ficção dentro. Você se inspirou numa história real e fez uma ficção, né? É. E ela, agora a história real dela é que ela conheceu um holandês, engravidou, e esse holandês foi embora e a deixou. E daí você começa a história. Daí eu começo a história. E se ela estivesse viva, eu gostaria muito de conversar com a Ula. Porque essa minha Ula é diferente da Ula verdadeira. De quem eu esperei. Mas você falando em idosos, o meu novo romance, que eu já comecei a escrever, já estou na página 40 ou 50, é história de amor entre dois idosos. Ah, que lindo. Eu quero mostrar que existe, que no idoso, que o velho também sente amor, também pode se apaixonar. Dois velhos viúvos que se apaixonam. Daí
é que vai a história desse meu novo romance que eu estou escrevendo. Quando você fala isso, né, a respeito de falar, olha, que o idoso também se apaixona, é justamente sobre isso que eu estava falando, que o envelhecer é um processo e que há um etarismo. Existe, assim, algo na sociedade como se desvalidasse. A pessoa idosa tem que ficar em casa assistindo televisão, botar o pijama, se aposentou, não tem que fazer mais nada, né? Porque essa é a imagem, é um protótipo da pessoa idosa. E não é você, como eu, como muitas pessoas que nós temos aí, nós temos que dar espaço. O que o idoso precisa é de um espaço para se expressar, assim como o adolescente também precisa de um espaço para se expressar. E que a vida não acaba quando você se aposenta ou quando você chega a uma determinada idade. Muitas pessoas, a sua criatividade aumenta muito nessa fase porque ela está livre daquelas amarras que teve durante a fase adulta, onde ela tinha que lutar pela vida. E isso é importante. Você contou uma história sua, assim, que você trabalhou, fez parte do Exército, né? É isso? E você tinha que bancar a sua casa, bancar a sua família, então isso ocupava um tempo seu. Mas a sua mente, dentro de você, já existia esse Carlito escritor. Que ele precisava de um espaço, ele precisava de tempo, ele precisava de entrar num remanso, numa tranquilidade para deixar essa criatividade da sua escrita fluir. Exatamente. E também essa minha necessidade de escrever o romance é o meu, assim, amor à terra, porque todos os meus romances, o cenário dele é em Maceió. Se você ler os meus 8 romances, você vai conhecer Maceió, que é a Praça 13 de Maio, ou o Salgadinho, ou o Farol, é sempre Maceió, que é o fundo da história, né? E o importante de tudo isso é que a sua memória é uma memória bem da sua adolescência, das coisas que você viveu, quando você ia para a praia com seus amigos, né? Me fala um pouco dessas memórias com os amigos na praia, porque um romance nasceu daí. Daí tem tudo isso aí, no romance, porque eu morava na praia da Avenida da Paz. Eu nasci praticamente, porque quando eu estava começando a andar, meu pai me colocava na praia, eu comecei a andar na praia. Quer dizer, eu era um maloqueiro de praia, eu gostava da praia, não tinha surf naquele tempo, mas tinha o jacaré, que a gente ia pegar na Cruz das Almas. Então, a minha juventude toda foi em torno da praia e da avenida, e isso eu mostro, tem um reflexo muito grande nos meus livros, em todos eles. Então, e com isso você leva o nome de Alagoas, né, para o mundo. Agora nós vamos falar um pouco sobre não só esse novo livro, né, que você está lançando agora, mas nós temos aí uma Bienal pela frente, você vai participar. E eu queria que você me falasse, você recebeu você foi chamado por uma confraria que existe aqui no Brasil, que é uma confraria que chama Grupo de Baobá de Contadores de História. E esse grupo que se formou busca contadores de histórias de cada parte do país. E você foi um dos indicados e foi chamado para ir para a Bahia, né? Foi isso? Não. O caso é o seguinte, esse grupo foi formado no Sul, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. É a confraria que eles chamam de Baobá dos Contadores de História. Em todo ano, eles se reúnem para dar, são 10 prêmios de contadores de história. Contador de história oral, o contador de história por cinema, contador de história de teatro, é um contador de história escrita, não é? Então, para minha surpresa, eu nem sabia que existia esse grupo. Esse ano eu fui informado que eu fui escolhido como o contador de história do ano.
e Poxa. que ia receber o prêmio que esse ano ia ser entregue lá em Belém. O ano passado foi em Ouro Preto, o ano retrasado foi em Fortaleza. E eu fui lá para Belém e recebi um troféuzinho do Baobá de contadores de história escrita. E olha que coisa maravilhosa, né? Você sendo reconhecido e sempre dentro do Brasil e também fora dele. Você também foi para Portugal. É. Me conta, você também levou seu livro para Portugal, Já lá em levei, Lisboa. Na Lisboa, eu tenho meus amigos lá em Lisboa, principalmente um jornalista que gosta muito do que eu escrevo. Aí quando eu vou para Lisboa, ele faz uma festa e faz o lançamento do livro. Aí eu vou levar esse Ula também para ser lançado. Essa vitalidade, essa força, essa vontade, né? E agora eu vou pedir para que mostre aqui para gente algumas fotos que nós pegamos, né? Nossa produção. Eu gostaria, olha aí, Carlito Lima, escritor. Manguaba, Mundaú, Jequiá. São obras suas também. São 3 obras que eu dei o nome das lagoas de Alagoas. Manguaba é uma história de uma família lagoana que de 1920 a 1964 é Manguaba, de 64 até 79 Mundaú, de 69 a 93 o Jequiá. Você colocou uma saga, né? Na realidade, é a saga de uma família. É uma saga de uma família. Mas a pessoa pode ler individualmente. Sim, as histórias elas se complementam, mas você pode ler, tem sentido, né? Esse aí foi esse meu último. Último não, Deus me livre. Não, esse foi o seu novo lançamento, isso. Meu novo. A gente não deve. A Ula, essa morena sensual, de olhos verdes, né? Essa Marina Butterfly. Essa história, porque eu fui convidado para escrever um conto sobre a ópera Madame Butterfly. Aí eu, do YouTube, estudei a ópera Madame Butterfly. A história é a seguinte: um soldado americano, um tenente americano, em 1902, no Japão, ele engravida uma japonesa e depois ele volta para os Estados Unidos. 3 anos depois ele volta para buscar o menino e a japonesa dá ao menino, ao americano. Aí eu adaptei e, em vez de fazer um conto, escrevi um livro. Porque em 1900, durante a guerra, aqui em Maceió, havia uma base aérea e tinha mais de 300 americanos. E houve muitos casos de namoro de americano com brasileiro. Brasileiro, e acabaram indo embora deixando os filhos aqui, né? Infelizmente, isso acontece até hoje, né? Bom, vamos voltar às fotos aqui. Nós temos aí a Beata Teresa, cansada de reza. Poxa, você foi longe, né? E aí, essa história? Essa história é o seguinte: o Jorge Amado tinha um livro, Teresa Batista Cansada de Guerra. É a história de uma prostituta que cansa de ser prostituta. O meu foi o contrário. Eu fiz uma beata que começou a ser beata com 20 anos. E cansou de ser beata. Aí, com 40 anos, ela fica cansada de reza, aí cai na gandaia. Ela descobre um outro lado da vida, né? Outro lado da vida. Temos mais fotos. Aqui, olha, o balé da Emília Clarke. Isso aí foi um balé da Emília Clarke, minha querida amiga, que ela desenvolveu aí no teatro, em minha homenagem, e botou um mar quando quebra na praia. Eu nunca vi tanta beleza, um balé com
contando a minha história. Foi uma coisa Foi linda. lindo. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de estar lá, foi maravilhoso mesmo. E como é importante, né, o local onde nós vivemos e fazemos a nossa história ser reconhecido, né? Não são todas as pessoas, existem pessoas que fazem coisas maravilhosas pela sua terra e às vezes morrem no esquecimento. E você é uma pessoa que é enaltecida por tudo aquilo que você faz, porque você leva o nome da nossa terra, né, com a sua criatividade, com os seus escritos. E nós temos aí, agora há pouco passou uma imagem da Feira de Lisboa, aonde você também... Lisboa, estava lá. Feira de Livro de lá, onde você também esteve. Temos mais fotos aqui, olha, aqui. Aí é o carnaval. Confabulando e preparando o carnaval. O presidente da FEMAC, o Miriel, aí é em Portugal. Ah, você e a sua esposa na Praça amada. da Liberdade. Sua esposa amada, companheira de quantos anos já? Aí eu dando uma palestra, eu sendo entrevistado pela grande Maristela. Oh, coisa linda. Aqui na Feira do Jacintinho, na Feira de Livro do Jacintinho. Ah, foi na Feira do Livro do Jacintinho. Isso. Nosso querido Edgar. Aí foi o lançamento do meu livro. Eu de amarelo e você de verde. Tá vendo? A bandeira brasileira. A bandeira brasileira. Aí o Mar Quando Quebra na Praia, nosso programa Trilha Social, né, esteve lá também, maravilhoso. Esse para mim foi muito emocionante, eu tive que tomar remédio para assistir. Com certeza. Quantos momentos, né? Aí também no Mar Quando Quebra na Praia. O Mar Quando Quebra na Praia. E olha quantas atividades, eu não sei onde ele arruma a energia. Olha o bloco, né, que ele criou, Nega Fulô. Todo ano no carnaval. Então o ano inteiro você está trabalhando, né? O ano inteiro para mim é viver a vida, né? Viver a vida. E essas festas literárias, nós sabemos que pode acontecer algumas festas literárias, mas ainda estão sendo elaboradas, nós não sabemos quais delas que vão... elas estão... Porque tudo que você vai fazer, você precisa de ter apoio, né? Então, existem feiras para acontecerem no Jacintinho, Benedito Bentes e Ipioca, e ele foi chamado para ajudar a montar toda a estrutura, porque a sua experiência... é maravilhosa. É porque essas festas literárias foi uma coisa assim que deu certo. Eu copiei da festa literária de Paraty, quando eu era em Marechal Deodoro, secretário de Cultura, fiz bastante. Depois comecei a fazer na periferia, nos bairros periféricos de Maceió. Então, as associações de moradores, eles me procuram para fazer essas festas literárias. É porque você tem essa expertise, né? Ainda esse ano. Tomara que sim. E nós precisamos de festas literárias, nós precisamos de mais livros e menos armas, né? Mas você fez metade de todas as festas literárias. Só fiz parte. Eu fiz apenas a parte, mas olha... Parabéns por todo o seu trabalho. O programa Trilha Social está chegando no final. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, fale com o nosso público o que você gostaria de deixar como mensagem. Olha, a minha mensagem é porque a gente precisa amar mais a cidade em que a gente vive. É um sentimento que se chama sentimento de pertencimento, que você pertence àquela sociedade, àquela cidade, àquele estado. E nós precisamos amar mais o nosso estado, porque às vezes, Marichela, a gente vai numa conversa, só tem conversa negativa. A gente precisa ver que Maceió é a cidade mais bonita que tem no Brasil atualmente, e tem muita coisa para ser feita aí, em Alagoas também. Eu sou um otimista e eu gostaria que todos os cidadãos
fosse também otimista. Isso, mas não é questão de ser otimista, é questão de você pensar. Tem uma frase que diz o seguinte, você quer fazer parte da solução ou do problema? Então, você é solução, você busca solução, você busca algo e colocando o seu talento à disposição da sociedade alagoana. Parabéns, obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso estado, esse estado tão amado, tão lindo, com praias assim que nos encantam e com histórias que também nos encantam, contadas por você. Tá certo. Falando nisso, Maristela Positano, você é de Positano, lá na Itália. Você já recebeu o título de cidadã alagoana? Ainda não, alagoana não. De Maceió sim, mas de Alagoana não. Alagoana não. A gente precisa providenciar. Vamos lá, eu agradeço bastante. Aqui é a minha terra, aqui é o local que eu amo, aqui é o local que eu escolhi para viver. São 40 anos aqui nessa terra e eu agradeço muito. E amo todos vocês que fazem parte dessa sociedade e que colaboram para que ela seja cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado também. Tá. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina aqui. Mas a semana que vem a gente está aqui sempre com novidades para você. Até lá, estou aguardando você.